Eu tinha prometido a mim mesmo que nunca mais voltaria lá. Desde aquela noite, a casa permaneceu fechada, esquecida no fim da rua. Mas o tempo passou e seu silêncio se transformou em poeira e rachadura nas paredes. O corretor imobiliário me disse que alguém estava interessado em comprá-la. Então voltei, só para consertar as coisas e deixar a casa pronta para a venda. Simples, rápido, mas no momento em que toquei na maçaneta enferrujada, eu sabia que não seria a última vez. A porta cedeu facilmente, como se estivesse esperando por mim. O ar estava parado, mas não empoeirado. Estava pesado. As pinturas nas paredes pareciam mais escuras do que eu lembrava. O silêncio lá dentro era perturbador. Cada canto guardava lembranças de nós, suas risadas na varanda, almoços de domingo, discussões que sempre terminavam em reconciliação. Mas depois daquela última briga, tudo mudou. Eu fui embora e ela ficou chorando. Nunca mais a vi, pelo menos não viva. A sala de estar estava do mesmo jeito, o sofá torto, as almofadas amassadas. Na parede, as marcas do tempo pareciam sombras que não estavam ali antes. Subi lentamente as escadas até o segundo andar, onde ficava nosso quarto. Minhas mãos tremiam sem motivo aparente. A culpa pesava no meu peito. No corredor, o ar ficou mais frio, como se eu estivesse entrando em outro tempo, outra dimensão da casa. Passei por um dos quartos e algo me fez parar. Pelo canto do olho, vi uma figura atravessar a porta. Era o rosto dela, rápido, fraco, inconfundível. Meu coração quase parou. Não podia ser. Eu estava sozinho. Mas eu vi. Aquela aparição não era minha imaginação. Era um aviso. Entrei no quarto e não havia nada. Nenhum sinal de poeira remexida. Nenhuma presença. Nenhuma vida. Mas seu cheiro familiar permanecia no ar. Não perfume, apenas presença. Como quando alguém ainda não foi embora de verdade. Como se ele estivesse me observando de um lugar que eu não conseguia alcançar. Sentei-me na cama e fiquei ali por um tempo, tentando descobrir se era arrependimento, culpa ou algo além disso. Naquela noite, nossa última noite juntos, eu disse coisas que nunca deveria ter dito. Ela chorou, implorou para que eu ficasse e eu fui embora, batendo a porta atrás de mim. Passei a noite no quarto, não dormi. Toda vez que fechava os olhos, via a sombra dela no corredor e em algum momento tive certeza, não era apenas uma sombra, ela estava lá, me observando. De manhã desci até a cozinha e encontrei uma xícara na mesa, a mesma que ela usava, intacta, limpa, como se tivesse acabado de ser colocada ali. Não havia poeira nela, eu sacudi, isso não era possível. Passei os dias seguintes preso lá. Não conseguia sair, literalmente. As portas trancavam sozinhas, as janelas não abriam. Meu telefone perdeu o sinal no segundo em que entrei. Era como se a casa tivesse me engolindo inteiro. No terceiro dia, ouvi as escadas rangendo. Eu estava lá embaixo e sabia que não havia mais ninguém lá. Olhei para cima e por um segundo vi o pé descalço de alguém desaparecer no topo. Corri para cima, nada, apenas a mesma presença, o mesmo frio. Comecei a falar com ela, pedindo desculpas, dizendo que me arrependi de tudo, dizendo que faria qualquer coisa para tê-la de volta. E o silêncio da casa parecia ouvir, até que uma noite ela respondeu. Era a voz dela, baixa, atrás de mim. Você voltou. Virei-me num piscar de olhos, mas só havia escuridão. Não era uma ameaça, era mais como uma declaração. Depois disso, ela começou a aparecer com mais frequência. Às vezes ao meu lado na cama, outras vezes parada na varanda olhando para fora. Sempre em silêncio, sempre com os olhos fundos, como se não piscasse há anos. A primeira vez que ela apareceu ao meu lado, eu congelei. Eu não senti medo, eu senti vergonha. Seus olhos não eram mais os mesmos. Eles pareciam os poços escuros, profundos demais para olhar. Mas mesmo assim, eu implorei por perdão. Ela não falou, ela apenas estendeu a mão e tocou meu rosto.
frio como pedra, mas suave como quando ela estava viva. Fechei os olhos, prendendo a respiração, e desejei que ela me levasse com ela. Na manhã seguinte acordei sozinho, mas o toque dela ainda estava no meu rosto, uma leve vermelhidão. Comecei a pensar que talvez fosse junto. Talvez minha punição fosse ficar ali com ela, e talvez ela estivesse apenas esperando que eu aceitasse. Eu vivia a rotina de um condenado. Falei com ela mesmo quando ela não respondeu. Deixei uma cadeira puxada para a mesa. Dormi do mesmo lado da cama de antes e esperei. Uma noite eu vi algo cair no quarto. Era um dos nossos porta-retratos, o da viagem à praia. Estava no chão, com o vidro quebrado. Mas o que era estranho, o rosto dela tinha desaparecido da foto, como se ela nunca tivesse estado lá. Aquilo me abalou profundamente. Comecei a suspeitar que ela estava apagando os rastros, ou pior, me preparando para algo que eu ainda não entendia. Uma troca talvez, um pacto, sei lá. Num 7º dia ela falou novamente. Você sabe o que eu quero. Sua voz era baixa, sem emoção. Não era um pedido, era um lembrete, e eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Subi até a laje. Havia uma corda vermelha amarrada a uma viga. Ela estava lá embaixo, no escuro, observando tudo, com um leve aceno de aprovação, e eu, por um momento, considerei. Mas algo me parou. Não era medo, não mais. Era um instinto primitivo de sobrevivência, e quando hesitei, ela desapareceu. No dia seguinte, algo havia mudado. As paredes pareciam mais estreitas, como se estivessem se fechando lentamente. O corredor, que eu lembrava como curto, ficava mais longo a cada vez que eu passava por ele. A porta da cozinha rangia sozinha, mesmo quando trancada. A casa estava desmoronando por dentro, ou se adaptando ao que eu havia se tornado. Uma prisão feita de culpa, e eu era o prisioneiro, ou o visitante, ou talvez o último pedaço de carne viva que ela ainda precisava para se tornar inteira. Tentei queimar a casa. Fiz uma fogueira com as cortinas e móveis, mas as chamas não subiam. Elas apenas dançavam baixas, como se estivesse zombando de mim. Ela não ia deixar isso acontecer. Então eu gritei. Eu gritei tudo o que eu tinha guardado dentro de mim por 2 anos. A verdade é que sim, eu a amava, mas eu nunca quis prometer o que eu não podia cumprir. Naquela noite, ela apareceu uma última vez, uma figura parada aos pés da cama, e pela primeira vez ela estava chorando, mas não disse nada. Na manhã seguinte, a porta da frente estava aberta. A luz entrava como se o mundo tivesse voltado ao normal. Saí sem olhar para trás, mas sei que ela ainda está lá dentro, esperando que eu cumpra a minha promessa.